outra palavra. Grato, Senhor. Somos gratos, gratos ao Senhor. Aleluia. Sabia você que tem um texto na Bíblia? Pode sentar. Tem um texto na Bíblia que diz assim: a quem muito é perdoado, muito ama. Quem sabia que tinha esse texto na Bíblia? Já ouviu? Já leu? A quem pouco é perdoado, Jesus diz, pouco ama. Deixa eu avisar, quem está com criança, está nos visitando, e você não sabe, né, não conhece o sistema de cadastramento, a criança poder participar do infantil, pode levar o teu filho, tua filha, aquela porta ali, diaconato, o pessoal da recepção vai te ajudar se for o caso, tá bom? Pode levar, conversa ali no infantil, ok? Bem-vindo, então, você que está conosco primeira, segunda vez, depois a gente vai identificar os visitantes, tá bom? Mas voltando no assunto, já estou pregando, hein? Amém? Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Diz a Bíblia, irmãos, a quem pouco é perdoado, essa pessoa pouco ama a Deus, pouco ama as coisas de Deus. E a gente consegue entender o que a Bíblia está falando quando ela diz: a quem pouco é perdoado, pouco ama. Não é que Deus perdoa pouco alguém, ou não perdoa o suficiente alguém. Ele deu a vida já na cruz, essa obra dele foi completa. Mas é a pessoa que não entende. Ela não entendeu, ela não teve o que nós chamamos da experiência real de conversão com o Senhor. No máximo ela está convencida, no máximo a igreja é um lugar para ela conhecer amigos, e é um lugar para isso também, mas não é só para isso. A quem muito é perdoado, quando a pessoa entende quem ela é, de onde Deus a tirou, para onde ela estava indo sem Jesus, e ela entende o que Jesus fez, ela é grata o resto da vida dela. E essa gratidão, ela transforma em atitude. Porque existe um evangelho aí barato, um evangelho Nutella, né? Todinho, né, que o pessoal fala também. Tem o evangelho todinho, groselha, tem um monte de nome feio. Quer dizer, Nutella é gostoso, né? O significado que ficou ruim. Que diz que não, eu não preciso ter compromisso com o Senhor. E eu vou dizer para você, até mesmo assim, de ir num culto, de participar ativamente de uma igreja, mentiram para você, ou você quis ouvir isso, você quis acreditar por conveniência sua. Porque quando você lê as Escrituras, e aqui nesse lugar, pela graça, pela misericórdia de Deus, nós vamos pregar o Evangelho, a gente vai lutar para isso pelo menos. Você vai ouvir aqui, sem compromisso, sem vida com Deus, aqui você não tem eternidade com Ele. Sem serviço, sem retribuição, e não é salvação por obras, não. A quem muito é perdoado, muito ama. E quem muito ama, faz pouco? Não. Quem muito ama, faz ali, sabe, parece estar fazendo o maior favor de vir num culto, de servir. Quem muito ama não faz isso. Quem está entendendo? O amor, Coríntios 13, Paulo fala isso, virou até música por aí, né, uns anos atrás. Paulo fala assim: se não houver amor, não vale nada. Aquela coisa feita na marra, né? Já falou sobre isso, quando você pede um favor para alguém, é horrível. Você pede, por favor, né? Aí a pessoa fala: oh, só falta fazer isso, né? Quando não faz, né? Você fala: meu Deus, está fazendo, parece que é um parto, parece que está assim, é o maior favor. Você, olha, vou dizer a você, deixa eu dizer com muito amor para você, Jesus não precisa de favor de ninguém. Jesus não precisa passar por isso. A igreja de Cristo não precisa passar por isso. Viu? É muito amor envolvido. É muita coisa intensa que aconteceu. O que Jesus fez
Não dá para a gente viver de qualquer jeito. Não dá para viver como se eu estivesse fazendo um enorme favor para Ele. Eu estou falando tudo isso porque nós estamos iniciando, também porque nós estamos iniciando um propósito, uma série, hoje, essa segunda quinta-feira do ano. A gente começou isso também ontem lá na Rocha Carrão, e nós vamos até a última semana do ano, circulando os alvos, ali ó. E o que é circular o alvo? Quem é daquele tempo, do tempo da folhinha? Quem era o tempo da folhinha, você já deve ter circulado lá, uma data importante, você circulou, né, um dia ali que algo importante, você tinha que lembrar, falei, aqui eu tenho que fazer tal coisa vai acontecer, importante. Mas esse assunto de circular alguma coisa, inclusive, Odai, pessoal da mídia, aquele vídeo está no jeito? Deixa na ponta aí do gatilho aí o vídeo, que a hora que eu pedir vocês já soltam. Tem áudio também, não é isso? Deixa no jeito. Você sabe que há uma história verídica, você encontra isso na internet, livros. Um homem chamado Roni ou Hofni, um judeu, um século antes de Cristo, teve uma seca terrível em Israel. E sabe o que ele fez? Ele era um homem que cria. Ele era um homem que buscava o céu. Ele era um homem que queria trazer o céu para a terra. E conta a história, inclusive tem um livro que se chama Circle Maker, o criador, o fazedor de círculos. E um pastor chamado Batterson escreveu, e ele cita a história desse homem. Ele pegou o cajado dele, e isso é em Jerusalém, ele fez um círculo em torno dele, assim com o cajado, e ele ficou no meio, e ele disse, Senhor, eu não saio daqui, até que o Senhor mande chuva. Tem gente morrendo, tem gado morrendo, a coisa está terrível. Eu não saio de dentro desse círculo até que o Senhor mande chuva. E ele ficou, e assim, sendo objetivo na história, a chuva veio. E quando veio a chuva, ele disse ainda para o Senhor, Senhor, não é essa a resposta que eu pedi, eu quero mais chuva, Senhor. E a chuva acabou sendo tão torrencial que alagou Jerusalém. A chuva veio. E chuva veio, eu creio. Quem crê nisso? Quem crê na sua oração aqui? Crê? Quem crê num Deus que ouve a oração aqui? Aquele homem, ele fez um círculo. Ele circulou uma situação. Ele se colocou dentro. Circular, você vai ver isso essas semanas. Ele se colocou, ele se envolveu, ele se compromissou. Ele não ficou de espectador, ele não transferiu responsabilidade, ele tomou para si. Até porque, a gente já falando do mérito aqui, amados, fé não é um dom. A fé não é uma habilidade que um tem, outro tem. Diz a palavra que a fé Deus dá para quem quiser. É um dom, é um presente de Deus. Não precisa ter habilidade para crer, é crer. E é crer com atitude. Fé tem que ter envolvida atitude, porque diz Tiago 2,26, que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. E eu quero ler com você um texto, então, abra comigo, 1 Coríntios capítulo 9, primeira carta aos Coríntios capítulo 9, o vídeo está no jeito aí, povo de Deus, tá? Eu vou ler o texto, terminei de ler, vocês soltam, tá bom? Eu queria que você prestasse muita atenção, nós vamos ler com atenção o texto. Quero que você depois preste atenção em seguida no vídeo. 1 Coríntios 9, 23 diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele, de trabalhar junto com o Senhor, de cooperar com a palavra, com a pregação, com o reino dele. Me tornar um cooperador. 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Paulo está fazendo uma alusão, já existia na época dele, claro, aqueles jogos olímpicos, então tinha as corridas, né, aquilo que os gregos
estabeleceram, né, na história da humanidade. Ele está falando de uma corrida no estádio. Todos que correm no estádio, correm na verdade, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. É para correr de qualquer jeito? Não. 25. E olha aqui, ó. Todo atleta em tudo se domina. Existe um sacrifício, existe uma disciplina, existe uma entrega. Se você assistir o jogo do Brasil amanhã e entrar um jogador barrigudo, alguém aceita um negócio desse? O cara andando em campo, você fala, não, isso é, né, que nome que você daria? Você fala, não, isso é inaceitável. Isso é um desrespeito com a amarelinha, né? Que negócio é esse? Eu fico imaginando os anjos, eu fico imaginando o céu olhando para mim. No jogo da vida, na batalha, como Paulo está usando o exemplo de uma corrida. Como é que o céu está me vendo? Como é que os demônios estão olhando para mim? Talvez os demônios estão olhando para mim dizendo assim, aquele ali, o Mauro, é só pisar no calo dele, ele abandona tudo. Aquele ali, o Mauro, é só faltar dinheiro, pronto, já era. Vai lá, demônio 02, vai o 01 junto, vai. Pisa no calo dele, usa alguém lá. Vai cair que nem um pato. Eu fico imaginando os céus. Como você vê na Bíblia, o inferno, demônios falando de Paulo. E o demônio, Atos 19 dizia, é 19, né? Eu sei quem é Paulo. Conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo. Disse o espírito imundo. O inferno conhecia quem era Paulo. Como você é conhecido no inferno? A gente admite alguém vestir a camisa da seleção de qualquer jeito. Qualquer um vai dizer, não, inadmissível. Quanto mais o reino de Deus. Como é que a gente está andando, irmãos? Você vai ver o vídeo daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso. Todo atleta, de novo, 25, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa que é corruptível. É uma coroa que vai virar pó. É uma coroa que vai se perder, vai parar, sei lá, em uma venda de garagem. Nós, porém, lutamos por uma coroa incorruptível. Você está lutando por essa coroa? Diz Apocalipse 3,11, guarda o que você tem, o que Deus lhe deu, para que ninguém roube a tua coroa. Deus deu, a responsabilidade de preservar é sua. O entretenimento está roubando a tua coroa, as distrações da vida, os prazeres, ou até mesmo as preocupações, o que talvez está roubando, será? 26, assim corro também eu. Olha o que na minha versão diz, não sem meta. E quando eu leio esse texto, e aqui em cima desse púlpito, irmão, vocês não sabem, essa semana, como eu me debati com essas quintas, as quartas-feiras lá no carrão, o que Deus tinha para falar para a igreja, porque é uma palavra, não só para esse final de ano, é para esse final de ano também, mas é para o ano que vem. Quem nós somos, afinal de contas? Que evangelho é esse? Que fé é essa que eu vivo? Estou fazendo favor para Deus? Estou fazendo favor? Eu estou nessa da lei do menor esforço, e quando eu faço, eu me gabo. Mas quando eu vejo textos como esses, Paulo comparando um cristão a um atleta, e você vê atletas hoje, a gente sabe como é que é isso. O esforço, o empenho por uma medalha. Eu estava lendo, década de 90, uma pesquisa que fizeram lá nas Olimpíadas de Barcelona, 1992, uma pesquisa anônima entre os atletas ali, né, de alto desempenho. E anonimamente eles responderam a seguinte pergunta: você tomaria uma droga que em um ano te mataria, mas que te daria medalha de ouro? De cada 10 que responderam, 8 disseram que tomariam a droga para alcançar uma medalha de ouro. E aí eu fico pensando em nós como igreja de Cristo. E aí eu leio aqui, ele dizendo, Paulo,
assim corro também eu, não sem meta. Que meta você tem orado? O que você tem trabalhado na sua cabeça? Você como cristão, cristã, que envolve a tua vida pessoal, familiar, conjugal, afetiva, profissional, acadêmica. Eu não corro sem meta, diz ele, assim luto. Paulo continuava lutando. Quem foi que parou, que está aqui essa noite, você parou de lutar no seu ministério? Você parou de lutar pela fé. Você abandonou o seu chamado. E Paulo continua nos comparando. Gente que está dando o máximo de si aqui. E ele está dizendo, assim sou eu. Eu não corro sem meta. Eu não corro, olha o que diz aqui em 26. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, dando um soco no ar à toa. E para terminar o 27, mas esmurro o meu corpo. Eu sei que isso daqui já virou uma espécie de palavrão, até mesmo dentro da igreja. Para muita gente virou exagero, para muita gente virou extremismo, para muita gente virou algo assim, bizonho, bizarro, esquisito. Mas aqui é o apóstolo dos gentios dizendo, eu esmurro o meu corpo. Ele ficava se esmurrando literalmente? Não, é uma figura de linguagem. Ele diz que ele disciplina o corpo dele, a carne dele, a vida dele, e o reduz à servidão, ou escravidão em outra tradução. Eu não sirvo o meu corpo, é meu corpo que me serve. Aliás, o meu corpo serve o Senhor. E eu sei que tem existido, e a gente sabe como é que é isso. A tentação, temos sido tentados a viver, sabe, no cinza. A vida não é preto e branco, não é definida. Tem as zonas cinzentas, a gente fica com um pé aqui, um pé ali. E Paulo usa essas palavras. E ele vai dizendo aqui, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pode soltar o vídeo? Vamos lá. Quem viu esse vídeo? Alguns viram. Vou botar o som. Já não é surpresa para ninguém que a série Vandinha vem batendo recordes atrás de recordes. Inclusive, essa vez aqui, Dina, técnica que faz a personagem principal, vem vindo por uma popularidade imensa entre os jovens. E tal popularidade fez ela ganhar mais de 20 milhões de seguidores em menos de 2 semanas. Só que tem um interessante esse link aqui, ó, Planet Parenthood. O primeiro link que você vê, a primeira coisa que você vê na página dela é esse link aqui. Olha o que acontece quando eu clico. Ele me leva para essa página aqui onde eu faço doações para a clínica de aborto, doações ou diversas informações sobre aborto que o seu filho e a sua filha vai clicar e vai ver e vai se interessar sobre a Planned Parenthood. Só que vamos falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho sobre a Planned Parenthood lá nos Estados Unidos. Recentemente ela está envolvida em diversos escândalos sobre isso aqui, ó, a venda de peças de boneca. Eu não posso falar a palavra aqui, mas eu estou mostrando Vendendo órgãos de crianças abortadas. Aqui, ó, essas peças de bonecas que elas vendem nos Estados Unidos. Olha que absurdo. E isso é o que a sua criança ou seu filho vai estar sendo influenciado a consumir, a assistir. Além disso, ela segue diversas páginas com conteúdos assombrosos que o seu filho e a sua filha também vão ter curiosidade de ver. Inclusive essa aqui, ó, de artes masoquistas, malucas, com bebês, com imagens de bebês, que eu tive que colocar em preto e branco para o vídeo não ser derrubado. É muito mais fácil influenciar uma criança do que um adulto. Por isso que você precisa ficar... Essa menina que está fazendo o maior sucesso, a Vandinha. Eu não sei se você já assistiu, se você conhece alguém que está assistindo. Em 2 semanas, mais de 20 milhões de seguidores ela ganhou. Teve no Brasil agora, não foi? Final de semana aí? Nessa feira geek, aí, o Festival dos Nerds, né? Ela teve aí também. A primeira coisa que aparece na página do Instagram dela é o link para você fazer doação para esse Planned Parenthood. É uma rede de clínicas particulares de aborto que tem financiamento do governo americano, governo democrata americano, para fazer aborto a hora que a mulher quiser. E desde 2015, essa rede está sendo investigada pela venda de tecido, de órgãos. Está todo mundo comigo aqui? Está prestando atenção? Todo mundo aqui? Amém? Essa hora e meia aqui, fique comigo.
Amém? Estou falando de assunto muito sério aqui. A gente está falando de coisa aqui, irmãos. É o reinado do anticristo que está sendo formado. Que negócio é esse? Igreja não é lugar de namoro. Amém? Amém? Igreja não é lugar de bater papo com quem está do seu lado. Igreja não é lugar de ficar no zap, olhando aí no fundão, sei lá onde, olhando internet. Não faça isso. Em o nome de Jesus. Tem gente que não tem a vida abençoada. Tem gente que dá tudo errado na vida. Por quê? Porque faz tudo errado. Ou faz coisa errada suficiente demais para dentro da casa do Senhor. Falando de um assunto desse. Como é possível uma coisa dessa? Como é possível uma coisa dessa? Desde 2015, esse pessoal vendendo órgãos de crianças. E chega a tal da menina, o link lá, embaixo ali, primeira coisa que você clica, pedindo doação para essa turma. E um bando de crente assistindo. E um bando de crente assistindo, sei lá, Fazenda. Assistindo o que é? Big Brother. Então, nós nos tornamos tão irrelevantes. Por que irrelevantes? Porque a gente fica igual ao mundo. E se eu me torno igual ao mundo, eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho fé, eu não tenho diferença na minha vida. Eu assisto o que todo mundo assiste. Eu tenho medo. Domingo a gente vai continuar falando sobre isso. O João Batista, a gente vai voltar a falar, na verdade. O João Batista que perdeu a cabeça porque ele denunciou o pecado lá do Herodes. E Herodes mandou cortar a cabeça, diz o texto lá. Por quê? Porque ele fez uma promessa, ele se compromissou com a menina lá. A dona, diz a história, né? Salomé. E por causa dos que estavam à mesa, ele cortou a cabeça. E tem muita gente cortando a cabeça de profeta, cortando a boca de Deus na sua vida. Porque morre de medo dos amigos da escola. Crente, desculpa falar, gente, covarde. Tem um bando de adolescente, jovem, adulto, é de tudo. Uma covardia vergonhosa. E essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Mas essa noite, em nome de Jesus, eu sou profeta de Deus nesse lugar aqui hoje. Eu me conheço, eu sei dos meus defeitos, eu sei com que eu luto, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu estou lutando. Não dá para viver uma fé da maneira que às vezes nós estamos vendo. Tem um cenário aí se formando, e você vê, às vezes, coisas assim, bizonhas. Eu estava vendo, esse homem vai estar em fevereiro aqui na igreja, pregando no Connect, que vocês estão vendo lá já no aplicativo. Ele contando dos evangelismos que ele faz em porta de balada, Paulista, Zona Sul. E ele encontrando tanto crente em porta de balada, cristãos, que não estão ali para ser luz. Talvez até uma festa noturna que alguém convidou, mas o cara foi lá como Jesus ia. Jesus foi num monte de festa. Mas ele não era contaminado, ele não era contagiado, ele contagiava. E o pessoal usando droga, o pessoal se prostituindo. E no dia seguinte tocando, cantando na igreja, pregando. E eu fico pensando que nós somos essa geração que ideias são super valorizadas, conceitos. Aí eu canto sobre o conceito, eu prego sobre o conceito, eu danço, a gente encena uma peça de teatro, a gente ensina a criança, mas a gente não vive. É mais fácil cantar, é mais fácil pregar, é lógico que é lógico, é dar soco no ar. Aí você vê a tragédia, as maluquices que andam acontecendo no Brasil. E eu sei, aí tem gente que diz assim, pastor, de novo vou falar isso, pastor, eu estou vivendo um drama na minha vida. Eu sei, eu já vivi dramas também, e eu sei que eu vou viver outros.
é rejeição, é perda financeira, é morte na família, é tropeço, é problema sério, crise, coisa que vem para derrubar, não vem fazer cócega não. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, eu creio que Deus está levantando uma geração de gente que crê que em todas as coisas, crê nisso, isso virou verdade absoluta na vida dele, na vida dela. Eu não te abandono, Jesus. Eu não abandono o ministério, eu não abandono a tua casa, eu não abandono aquilo que o Senhor não mandou eu abandonar. E eu vou fazer, eu vou pisar na cabeça da serpente. Eu sou da descendência daquele que esmagou a cabeça da serpente. E na minha vida Satanás vai ser envergonhado no nome de Jesus. Você pode estar vivendo um drama na sua vida. Quer uma receita para você sair do drama? Saia do drama agora. Não espere o drama ir embora. Não espere o drama ir embora, saia dele. Se volte para as coisas do céu. Se volte para abençoar. O diabo vai olhar para você, e o dia que você parar de ser parada naquilo que ele coloca, e você, chegou gente em casa, eu não vou para o culto. Tal coisa, eu não vou para a célula. Aconteceu tal coisa, vou largar o ministério, corro para o outro lado da igreja. Toda vez que você tentar se levantar, ele vai colocar isso de novo para você, porque ele já percebeu que isso derruba você. Essa noite, tome uma decisão na sua vida, porque Jesus pode voltar hoje, lógico que pode. Ele disse: eis que venho sem demora. Num abrir e fechar de olhos, um será tomado, outro será deixado. O arrebatamento vem. E o que tens para oferecer ao teu Deus nessa noite? O que Paulo diz no último versículo aqui? A gente vai passear nesse texto, nessas quintas-feiras. Paulo diz assim: eu estou lutando comigo mesmo, reduzo meu corpo à escravidão, servidão, para que tendo pregado a outros, eu mesmo não seja aqui desqualificado, como ele diz. E aí, irmãos, o que a gente faz? O que você vai fazer com a tua Netflix? O que você vai fazer com a sua internet? O que você vai fazer com o seu ministério? Que decisões, que coisas que eu vou circular esse restante de mês, para esse ano ainda e para o ano que vem? Eu quero dizer para você, essa igreja que nasceu há 28 anos atrás, vou dizer porque eu estava no início. Na verdade, antes dessa igreja nascer, quando eu nasci na fé, eu aprendi. Tem uma rapaziada nova aqui, tem uma turma aí, está começando em certo sentido, muita coisa na vida. Tem gente mais velha do que eu. Mas quem tem experiência suficiente vai entender, vai concordar comigo. Quando eu conheci o Evangelho se tornou o centro da minha vida. Eu estudei, eu vou falar isso, você vai entender. É para a glória do Senhor, mas nem é nesse sentido, é para você entender. O Evangelho virou o centro da minha vida. Eu me formei na faculdade, eu tenho mestrado, estudei, trabalhei em várias coisas da minha vida, namorei, passeei, joguei bola, fiz tudo. Quando você lê o verso 23, tudo eu faço para ser cooperador com o Evangelho. Eu aprendi isso desde o primeiro dia de conversão. Era uma igreja pequena, e essa é a história da sua igreja, viu? É assim que essa igreja anda. É assim que essa igreja é. A gente saía para a rua para evangelizar. Muito cedo, eu tinha 15 para 16 anos. E muito cedo eu aprendi a lidar com a gozação, o deboche, a oposição, a rejeição. Eu aprendi porque eu rejeitava, eu debochava também, eu não dava valor nenhum, eu fugia do Evangelho. Mas um dia, a graça de Deus me alcançou, mudou a minha vida.
Como é que eu posso viver da mesma maneira? Eu construí casas em comunidades. A gente fazia casa para as pessoas que viviam, né, uma situação difícil. Nós nos reuníamos, nós fazíamos às vezes de alvenaria, às vezes a gente fazia de madeira. Era o melhor possível, mas a gente fazia. Eu lembro de entrar em comunidade, trabalhar vários dias lá, e traficante chegar na gente, e a gente não tinha medo. Não tinha medo. O que vocês estão fazendo aí? Eu falei, nós estamos fazendo a casa aqui para a senhora tal. Eu falei, E fazendo a casa ali, daqui a pouco passavam os caras correndo, estavam correndo da polícia, falando, deixa liberado aqui, deixa liberado aqui. Aí eles passavam. Se esconder droga. E no meio, né, a coisa rolando, o inferno, as trevas, a coisa rolando lá no meio. Eu estudava, eu tinha família, tinha responsabilidade, tinha coisa para fazer na vida, mas nós estávamos lá, dedicando parte do nosso tempo. Você já dedicou? Final de ano, está chegando aí o tempo de férias. Alguma vez você já pegou, eu vou pegar minhas férias e eu vou para uma missão. Eu vou para algum lugar que está fazendo casa para alguém. Eu vou me unir ao missionário tal, vou ficar lá um tempo para servir. É assim, por exemplo, que o evangelho começa a ser o centro da vida de alguém. Mas é pecado passear? Não, não é pecado. Não. A gente passeia, eu passei bastante. Mas você tem um desejo no coração. Lembra de Jesus? Jesus dava a escapadinha dele. Qual era a escapadinha de Jesus? Ele ia orar no monte. Aí o pessoal ficava procurando. Cadê a multidão? Cadê esse Jesus? A escapadinha nossa mais comum, o que é? Ir no shopping. É passear. Ah, porque era Jesus. Não. Jesus se fez carne. Filipenses 2,5, se despojou, tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, abandonou a glória, e dependente do Espírito Santo, ele foi quem foi. O mesmo Espírito Santo que você está dependendo hoje. Eu lembro, essa igreja faz isso, viu? Não é grandeza nenhuma, a nossa história é essa. De férias, de final de semana, pegar carro, alguém pegava um carro, a gente ia visitar clínica de recuperação, levar roupa, levar remédio, e muitas vezes, nós fomos em cidades longe, visitar as pessoas, orar com elas. Trabalhei na FEBEM, fui missionário, trabalho na FEBEM por alguns anos, a antiga FEBEM, né? Entrava lá, a gente entrava em tempo de rebelião até. Ficava ali, esperava a coisa passar para pregar o evangelho para aquela turma. E isso, não impediu de jeito nenhum. De fazer as coisas, de assistir filme, de ir no cinema, ia. Mas o dia que descobria que alguma coisa estava fora, falava, não. A gente tem que se posicionar. E aí, fui capelão em escola, já contei isso. Já enfrentei traficante, porque a gente resgatou a mulher dele, que apanhava os filhos. Traficante que, um dos filhos, ele não deixava a esposa dar comida. E a criança, 4 anos, o menino, desenvolveu um raquitismo, por estar subnutrido, que o menino era menor do que a irmã dele, de 2 anos. Menino com 4. E ele se arrastava, porque ele desenvolveu um raquitismo nas pernas por causa da subnutrição. E aquela mulher apanhava. E nós tínhamos um trabalho no Jardim Guatemi, do lado da cidade de Tiradentes, era zona rural na época. E aquela mulher fugiu. A gente nem sabia onde ela estava. Ela fugiu, ele achou que nós tínhamos escondido. Eu já contei essa história aqui. Aí ele descobriu onde ela estava, ele viu a roupa de uma das crianças no varal, onde ela estava lá no sítio. A gente foi lá. Irmãos, não é valentia, não é soberba. O que a gente faz numa hora dessa? A gente se acovarda?
A gente está no evangelho para quê? Para tocar, para pregar? Vamos fazer mais uma música. Vamos fazer mais uma pregação a respeito. Não. Tive fome, deste-me comer. Estava preso, você foi me visitar. Não vamos fazer mais uma música, não, tem muita música. Não vamos fazer mais coreografia, não, tem bastante. Vai para uma célula cuidar de gente. Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ame aquilo que eu amo. Aí o traficante foi lá. E a gente foi falar com ele. Falou, ó, aqui dentro dessa casa você não entra. Aí ele mostrou a arma para a gente. Aí eu falei, em nome de Jesus, você vai dar meia volta e você vai para o portão lá do sítio. E ele foi. A gente resgatou a mulher dele, botou no ônibus, ela foi embora. Aí quando ele descobriu, falou, vou matar vocês. Você pode achar loucura, a gente orou muito, a gente conversou até com policiais, a gente conversou muito. Nós mantivemos as reuniões. O inferno não vai deter a igreja de Cristo. Uma semana depois ele apareceu morto. Mataram ele. Até hoje nem sei quem foi. Mas ele colheu. Com a espada feriste. Com a espada você foi ferido então. Essa igreja, a história dela é essa. Gente que se sacrificou. Gente que deu tudo de si. Muita gente, muita gente. E continua dando. Como, estou quase terminando. A gente está terminando o ano, irmãos. Eu louvo a Deus por tanta coisa que Deus tem feito. Eu louvo a Deus, muita coisa que o Senhor tem, vidas que Deus levantou, pessoas que têm se dedicado tanto à obra. Mas existe uma urgência no coração do Espírito Santo. Existe uma urgência no coração do Espírito Santo. Essa intensidade que a gente vê aqui, corra de tal maneira que você alcance o prêmio. Você já viu alguém entrar numa corrida por aí, numa competição, e o cara correr de qualquer jeito? Não. Não. Todo mundo dá o melhor de si. Dá tudo. Essa noite, a gente está rejeitando aqui nesse lugar. O Espírito Santo está nos levando a rejeitar esse evangelho fácil, a rejeitar esse evangelho líquido, essa coisa líquida que se desfaz, que se adapta fácil a qualquer coisa. Não, não, não. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está levando essa igreja hoje a ser renovada numa fé, na fé da palavra de Deus que diz, você está vivendo seus dramas, o mundo é mau, o mundo é deformado pelo pecado, as pessoas vão te ferir, as pessoas vão te ofender, as pessoas vão falhar com você, tudo isso vai acontecer e a Bíblia já te avisou e nos tem avisado há tanto tempo, mas você vai sobreviver a isso, você vai viver o propósito pleno de Deus na sua vida, você vai viver o que você tem para viver com a sua família, esposa, marido, filho, pai, namorada, namorado. Você vai viver sim o melhor de Deus a respeito da tua vida profissional, pessoal. Deus tem isso para você. E essa luta, problema, essa situação, nós rejeitamos isso em nossa vida. Isso não vai dizer o que eu faço da minha fé. Não vai dizer para mim como eu vou viver para o meu Senhor. Está debaixo do meu pé. Está debaixo do meu pé. A história dessa igreja, quando eu tinha 15 para 16 anos, me deram um livro para ler. Um livro que o título é Ivan. Já leu esse livro? Ivan Moseyev. Não?
Tem PDF aí na internet. Antiga editora Betânia. Um rapaz de 18 anos, na década de 70, no auge da Guerra Fria, ele, cristão, foi convocado pelo exército soviético e dentro de um quartel, lá na antiga União Soviética, os escritos foram contrabandeados para fora. Ele foi morto por causa da fé dele. Como é que a gente vive diante disso? Hoje tem gente morrendo por causa da fé. E eu acho um absurdo estar num culto e prestar atenção num culto. Eu acho demais ir para uma célula. Eu acho isso, eu acho tanta coisa. E quando nós vemos esses heróis dando a vida por aí, irmãos, é por isso, uma das coisas que eu aprendi, ainda mais no Brasil que eu vivo, mais problemas que tenho, eu abri mão de fé. Coisas que acontecem aqui e ali, não. O meu problema não é para tudo isso. Faça isso com você. Esse rapaz, Deus usou, leia o livro, de forma extraordinária dentro daquele quartel. Ele foi espancado, ele foi exposto a temperaturas geladas noite inteira, não congelou. Os oficiais soviéticos espantados, qual é o teu segredo? E ele dizia, o anjo do Senhor esteve comigo essa noite. E a gente abandonando o ministério, arrumando confusão dentro de igreja, largando a fé, vivendo de qualquer jeito. Satanás jogando uma isca e as pessoas se perdendo em entretenimento, se perdendo em lazer, se perdendo no coisismo, amar coisas e coisas e coisas e coisas. A igreja do Senhor está sendo desafiada. Não é só aqui não. Eu estava lendo hoje, quem já ouviu falar em Jim Elliot? Missionário no Equador, um americano, formado em arquitetura, um gênio. Ele mais 4 amigos, e um mais capaz do que o outro, dedicaram a vida a alcançar uma tribo chamada Auca, no Equador, que eram cruéis. A palavra Auca lá tem a ver com crueldade na língua deles, eram temidos pelas outras tribos. E isso na década de 50 foram evangelizar. O Dr. Russell Shedd conheceu essa turma pessoalmente. Quem conhece o falecido Dr. Russell Shedd, estudou com eles no colégio Wheaton. E eles foram mortos quando eles foram fazer contato. Fizeram contato e quando foram, uma aproximação, eles foram mortos. As esposas na base missionária esperando notícia, eles foram num avião, um teco-teco. E um dia ou 2 depois descobriram os corpos boiando no rio. E eu estava lendo uma das obras que conta a história dele. Sabe qual é o título da obra? O título é Paixão e Propósito. Paixão e propósito. E essa história, estou terminando. Essa história não acabou aí. As esposas deles, 2 especialmente, a esposa do Jim Elliot e do amigo, voltaram para continuar a evangelizar aquela tribo. A tribo foi alcançada. Um dos que mataram os missionários se tornou pastor deles. E esse homem que matou Jim Elliot, batizou nas águas do rio, onde o corpo dele foi retirado, batizou a filha do Jim Elliot, lá no Equador. E a tribo toda foi alcançada. E quando nós chegamos no céu naquele dia, escaparam do inferno. Escaparam do inferno porque alguém se responsabilizou. Alguém que diziam para o Jim Elliot, falava, você tem um futuro brilhante aqui nos Estados Unidos. Ele fala, não. Tem uma frase famosa, não estou lembrando agora. Ele falou, eu vou dedicar minha vida lá. Alguém se levantou.
quem vai continuar se levantando? Quem vai continuar com paixão e propósito? Quem vai continuar crendo? Será que nós vamos entrar em 2023 uma igreja que crê tão profundamente no seu Deus, a respeito de luta, de problema, de escassez financeira, de crise dentro de casa, de situações difíceis, de crer, o Senhor cuida de mim. E Deus vai pegar o mal e vai transformar em algo bom. Eu creio, o inferno não vai me deter. Eu tenho um chamado da parte do Senhor. Eu vou guardar firme a coroa que me foi dada. Eu vou cumprir a carreira. Eu vou combater o bom combate. Eu vou guardar a minha fé. Eu quero chegar naquele dia. E para terminar, eu quero chegar naquele dia como a descrição de gente que conheceu, que soube da história desses rapazes que morreram na década de 50 lá no Equador, que parecia que sacrifício longe de tudo, esquecidos. Estou esquecido, estou vivendo isso daqui, parece que ninguém se importa, parece que nada acontece, parece que Deus também, não sei onde Deus está. Eles morrem ali longe, na selva, longe da família, longe de tudo, com as esposas, alguns com os filhos. E olha o relato na época. Uma tribo do Mato Grosso, de um posto missionário no interior do Mato Grosso, ao ouvir a notícia, caiu ajoelhada, clamando que Deus lhes perdoasse. A tribo pediu perdão a Deus. O desinteresse por outras tribos indígenas que não conheciam Jesus. De Roma, um oficial americano escreveu, uma das viúvas daqueles rapazes: conheci seu marido, para mim ele era o retrato perfeito de um cristão. Um major da Força Aérea, alguns deles eram pilotos desses que morreram, o major da Força Aérea, que estava posicionado em Londres, tinha muitas horas de voo, começou a fazer imediatamente planos para se unir à missão Asas de Socorro. Já ouviu falar na missão Asas de Socorro? Essa turma aqui. Um missionário na África escreveu: nosso trabalho nunca mais será o mesmo. Conhecemos 2 dos missionários, a vida deles marcou a nossa vida. Da Itália, um oficial da Marinha Americana sofreu um acidente no mar, estava boiando ali, e ele se lembrou da frase de Jim Elliot. E a frase era a seguinte: quando a morte chegar, certifique-se de que tudo o que você tem para fazer é morrer. O resto está tudo em ordem. O oficial orou para sair vivo, saiu vivo. Deus respondeu sua oração, ele foi resgatado. E ele se dedicou ao chamado dele. Um rapaz de 18 anos nos Estados Unidos orou durante uma semana em seu quarto e depois anunciou aos seus pais: entreguei a minha vida completamente a Deus. Quero substituir um daqueles 5 homens. As 5 viúvas foram inundadas de cartas. Uma faculdade do Japão escreveu para eles, década de 50, estamos orando por vocês. Crianças esquimós de uma classe dominical na Alasca escreveram cartas. Uma igreja chinesa no Texas, um missionário no Rio Nilo escreveu. E completa aqui o autor: somente a eternidade revelará o número de orações que subiram a Deus em favor daquelas viúvas. As orações por aquela tribo que acabou sendo alcançada. Aguardamos o dia em que esses indígenas selvagens se unirão a nós em louvor a Cristo no céu. Quem vai vencer essa noite aqui? O problema financeiro na sua vida? Quem não vai se deixar abater pelo problema familiar? Quem não vai se deixar vender pelos convites do mundo? Quem não vai se importar se for deixado de fora porque você não assiste a Wandinha? Quem vai, com todas as suas lutas, fazer capelania no hospital, num colégio?
Quem vai com todas as suas lutas para a rua, para um orfanato, para uma fundação casa? Quem pode ir? Quem vai dar continuidade para isso? A isso. Eu creio, irmãos, há uma igreja vencedora aqui. É claro que há. Porque Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu e você vai vencer. Mas essa vitória, ela começa hoje. De você se posicionar. De nós nos mantermos. Você que está posicionado, posicionada, nós nos mantermos na posição. Essa é a história dessa igreja. Essa será a história dessa igreja em 2023. Eu queria orar. Quero te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. Queria pedir que o louvor subisse aqui. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos fazer, Senhor, nesse momento, nós queremos circular, nós queremos colocar o nosso coração, como aquele homem, no meio da seca, no meio do sofrimento do seu povo. Ele se levantou pelo seu povo. Ele que estava sofrendo também. Mas ele resolveu se levantar. Em nome do Senhor Jesus. No meio da luta, no meio dos problemas, no meio dos desafios. Senhor, nós cremos hoje. Tu és Deus suficiente para suprir. Nada vai nos faltar. Situação nenhuma vai nos intimidar, nos amedrontar, diminuir o chamado, a paixão, o propósito em nossas vidas. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós te dizemos, Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu não quero a felicidade fácil, não. Tem gente que fica feliz da vida, com churrasco todo final de semana, passeando. Eu sei, Senhor, mas só isso, eu não quero esse tipo de felicidade. Parece que tem gente que é feliz com isso, Senhor, só com isso, mas eu não quero. Eu quero cumprir a carreira. Eu quero combater o bom combate. Eu sei que há trevas, Senhor. Nós sabemos, Jesus, como igreja, há uma batalha. Tem gente indo para o inferno. Tem gente se perdendo. Tem lar destruindo. Tem gente destruindo e se destruindo. Tem ideologias tomando conta desse país. Tem, ó Deus, um ataque. Ó Deus, um cenário. Nós não podemos, nós não vamos recuar, nós não vamos diminuir a intensidade, nós vamos nos levantar mais ainda, nós vamos nos erguer, nós vamos lutar, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, renova, Senhor, a nossa vida nessa noite, renova a fé, renova o ministério, renova o chamado, renova o primeiro amor, renova, Senhor, a entrega, renova a paixão, renova, Deus da glória, o sacrifício, renova, Deus da glória, a dedicação, renova, arranca a ferida, sara, ó Deus, a decepção. Deus, o Senhor é Deus de provisão, o Senhor vai prover. Tu és Deus que ama a família, o Senhor tem resposta para essa família. O Senhor é Jeová Rafá que cura. Nós cremos que o Senhor vai tocar no enfermo. Deus, nós queremos, Deus, descansar. Nós queremos confiar. Nós queremos crer que enquanto cuidamos das suas coisas, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Nós não vamos nos acovardar. Nós não vamos nos intimidar, nós não vamos abrir mão da nossa fé,
em troca de aceitação. Nós não vamos abrir mão do Senhor em troca, ó Deus, de termos valor para alguém, ó Deus, ao preço de abrirmos mão do testemunho de quem nós somos. Não, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Essa noite, Senhor, essa noite, Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor. Eu fiz os papéis, nós fizemos os papéis, acabei esquecendo em cima da cadeira ali. Nós vamos fazer o seguinte: na saída, era para entregar no culto, ou você vai levar para casa. No final do culto, nas duas portas, eu pedi que voluntários fiquem nas duas portas, entreguem um papel para você. Você vai ver lá que tem vários nomes, várias coisas que você pode circular ou não, e você fazer um círculo com uma caneta, falar: Senhor, esse assunto, essa situação, eu vou buscar isso, eu vou buscar. Você vai fazer um círculo literal com uma caneta, você vai trazer, pode trazer no domingo, e nós vamos estar orando. Todas as quintas, os domingos, vamos estar orando. Mas nós queremos orar agora aqui, sem papel mesmo. E se houver alguém, enquanto nós cantamos, nós vamos estar orando. Você tem que fazer sua oração a Deus, mesmo sem o papel. Você vai circular as coisas na sua vida que você tem que dizer: aqui, Senhor, eu não saio daqui até que a tua promessa, aquilo que o Senhor tem para fazer, seja feito na minha vida. Nós vamos orar. Mas se você precisa, deseja a oração, pode vir à frente. Nós queremos orar com você. Seja para o que for, saia do seu lugar. Se você quiser ficar no seu lugar, feche seus olhos e busque a Jesus.